Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma oportunidade juntos aqui para a gente trocar algumas ideias. Depois de um certo tempo afastado, me preparando um pouco para suportar toda essa situação que a gente vem vivendo. E aí convidei aqui minha grande amiga Gibetim para me ajudar aqui nessa fase de reflexões e questionamentos que a gente precisa se fazer agora para entender um pouco do que está se passando e principalmente para a gente buscar uma forma de se reposicionar, Gi. Então, seja muito bem-vinda e conto com a sua ajuda para a gente ter um bom bate-papo aqui. Obrigada, Gilson, obrigada. A gente vem falando há tempos, né, de voltar para o estúdio e gravar, e aí acho que é o momento certo. A gente está com tanta coisa acontecendo na política, no Brasil, no mundo, Gilson, que acho que faz sentido a gente trazer para essa mesa alguns temas, e a sua visão é sempre muito inteligente, mas assim também peculiar. Você enxerga coisas que a maioria de nós aqui, meros mortais, às vezes não fica tão claro para a gente. Então eu queria selecionei alguns temas aqui para a gente conversar. Ótimo. E tratando sobre eles, tá? Vamos lá. Vamos começar de leve, tá? Vamos começar de leve. Imagino, Gi, que você é sempre cuidadosa com isso. Não, acho que assim, a gente tem muitos temas interessantes e vamos pensar que nós estamos aqui no mercado, no meio do setor do agro, que é uma potência mesmo, né? O agro brasileiro é uma potência mundial. E aí, nas últimas semanas, a gente tem visto vários burburinhos sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está em crise, não está em crise. O agro estourou e bateu o maior patamar de inadimplência da história da instituição. E eu tenho até um dado aqui, que segundo o seu do banco, cerca de 20 mil clientes da carteira agro têm contas em atraso superior a 90 dias. E desses, 74% jamais haviam tido inadimplência até dezembro de 2023. Vamos começar falando disso, Banco do Brasil e a inadimplência do agro? Vamos lá. Primeiro, eu sempre me impressiono e considero como o número é algo perigoso, né? E como notícia ruim continua vendendo bem, né? Sempre, essa característica do ser humano é terrível. Então vamos lá, 20 mil clientes inadimplentes. Num país que tem mais de 5 milhões de produtores rurais, não me parece ser um número muito assustador, né? Mas vamos só colocar alguns números aqui, vamos concentrar na nossa carteira de exportação, para a gente entender, porque o Brasil é um país forte no agronegócio, mas principalmente pela sua matriz exportadora. Nós somos um país hoje que somos o maior exportador de proteínas do mundo hoje, seja proteínas animais ou vegetais, né? Proteína vegetal. E nesse sentido, vamos só fazer um número aqui. Nós temos hoje em torno de 235 a 240 mil produtores de soja. E vamos só lembrar que nós hoje somos disparado o maior produtor e o maior exportador de soja do mundo. 25%, um quarto da soja que a China compra do mundo é brasileiro. Né? E está comprando feliz, que reforçou inclusive esses dias que mantém o interesse. E hoje, por exemplo, em proteína de aves, em carne de frango, nós somos um bom exportador e a gente exporta, 3 vezes mais do que o segundo lugar. Carne de bovino, nós somos o maior do mundo, o segundo maior produtor e o maior exportador, exportamos talvez 2 vezes mais do que o que vem em segundo lugar, que é a Austrália. Ou seja, os números são superlativos, e aí, de novo, se eu pego na pecuária, eu tenho hoje em torno de 700 mil propriedades com pecuária de corte. Se eu pego em pecuária de leite, que é muito mais dependente de financiamento, de apoio, eu tenho 1.100.000 proprietários, produtores de leite. Proprietários rurais produzindo leite. Então, na hora que eu falo isso, 20 mil já não é tanta gente inadimplente. Perfeito. Né? E 70% disso nunca tiveram inadimplentes. Beleza. Eu, desde menino, me lembro que todos os anos a discussão era como é que o Brasil ia fazer para ajudar os produtores que estavam inadimplentes. Então, vamos dizer, não existe agricultura no mundo, produção de alimentos, sem subsídio. Já começa daí. A agricultura, mundialmente falando, é uma atividade subsidiada. Por um motivo simples, alimento é questão
de primeira ordem. Não se negocia a questão alimentar. Então, como o risco alimentar é algo que coloca a vida humana, né, na sua exposição máxima, os governos são muito cuidadosos com isso e descarregam dinheiro absurdamente. Isso. A Europa tem países que chegam a 80% de subsídio direto. E o Brasil é fraco nisso. E aí vamos lembrar, o Banco do Brasil, que é um banco público, ele está localizado num país que talvez seja um dos países de maior concentração de peso bancário em poucos operadores no mundo. Acho que eu não lembro de nenhum lugar do mundo que tem uma concentração tão grande em poucos bancos como existe no Brasil. E aí eu tenho 3 grandes bancos públicos, que eu tenho um Banco de Desenvolvimento, um BNDES, eu tenho o Banco do Brasil, que realmente, como você falou, ele tem 40%, se não me engano, ele tem 40% do custeio, 50% do custeio e 40% da carteira dele, de 30% a 40% da carteira de crédito dele é do agro. Então, você imagina um país que é um líder internacional em várias commodities e que tem um banco público suportando metade dessa carteira. Aí vamos lembrar, tem um terceiro banco estatal, que é a Caixa Econômica, destinada a suportar outras camadas aí da nossa economia. E do lado dos bancos privados, eu não vou falar os nomes, para não ficar fazendo propaganda para eles, os públicos eu fiz propaganda porque nós somos sócios dele, então não tem problema. Mas nos privados, que a gente é um sócio indireto, né, porque ele tem mais parte do meu dinheiro às vezes do que eu mesmo, mas você tem aí 2 grandes bancos brasileiros e mais um estrangeiro, que na hora que a gente soma isso, fala assim, gente, isso é um jogo que essa mesa aqui já foi composta. Agora, eu acho que o importante é perguntar, o banco está em crise? Não, o mundo está em crise. O Banco do Brasil está reagindo e demonstrando as consequências dessa crise mundial, que traz uma crise local e que, obviamente, vai bater no agente. Agora, é só isso? Não. Então, ele tem queda de ações? Tem. Tem queda do ROI? Tem. Ele tem aumento da carteira de inadimplência? Também tem. Tudo isso é fato. Agora, eu acho que mais importante do que isso é a gente se perguntar quais são as causas que estão por trás disso. Quais são as causas do aumento da recuperação judicial, das recuperações judiciais? E vamos só lembrar o seguinte, a inadimplência ela não é causa, ela é consequência. Então tem uma causa disso. E aí é que a gente tem que se investigar o seguinte, olha, nós estamos vindo de momentos de anomalia. A Covid foi ontem, a gente parou de falar disso, mas foi ontem. E a gente mal saiu da Covid e entrou numa guerra. Depois nós temos uma questão climática, que nós estamos com uma questão climática internacional grave. E que a gente viu aí também Rio Grande do Sul sofrer muito aí também. Esse é o desafio, a memória nossa é curta. Então talvez a primeira coisa que a gente tem que fazer é rememorar, para entender o seguinte, olha, nós já estávamos pagando um custo financeiro abusivo. Uma das últimas vezes que eu vim para o estúdio aqui era para falar disso. Vamos lembrar, nós temos 900 bilhões de reais pagos de serviço de dívida. Gente, uma hora essa conta tem que sair de algum lugar. Tá? Então, se eu tenho no agro queda de preços internacionais, se eu tenho aumento da pressão ambiental, se eu tenho aumento da pressão climática, se eu continuo com problemas de deficiência, eu tive períodos de sobrepreço em combustível, eu tive períodos de sobrepreço em energia elétrica, essas coisas estão todas interligadas. Em algum momento essa conta chega. Tá? E o agro ele tem um agravante maior do que os outros segmentos, porque ele tem uma variável um conjunto de variáveis incontroláveis muito maior do que outro segmento. Você chega numa indústria de leite condensado, aperta uma máquina e ele vai soltar 1 milhão de caixinhas de leite condensado iguais. Sim. E não tem como chegar numa fazenda de leite e olhar para o meu plantel e falar, vaquinhas queridas, todos vocês vão produzir a mesma quantidade de leite da mesma forma, sem afetar com o clima. Não existe isso. Então, assim, eu acho que a gente não pode ser superficial nisso. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso também está trazendo algumas coisas à tona, que entram questão de regularização fundiária, aí entra, agora nós estamos vendo o problema de não ter finalizado toda a estrutura de CAR do Brasil, tá? Nós estamos com muitos problemas agora básicos, que também vai bater nessa questão da perda de desempenho do banco, porque qual é a próxima etapa que vem depois do inadimplência? Executar esse débito. E quando eu vou executar esse débito, se eu desculpo que eu estou mal suportado do ponto de vista de garantia.
E eu tenho notícias que não só o Banco do Brasil, mas outros bancos de peso estão tendo dificuldades em localizar as garantias, as propriedades que eles aceitaram como garantia. Nesse nível de... E aí eu pergunto, será que os níveis de governança e compliance estão sendo mantidos? Estão sendo cumpridos? Porque o fato de eu ter uma norma não significa que eu esteja cumprindo ela. Não, a gente já viu isso há alguns anos atrás com o BNDES acontecendo aí, estourou uma Então, bomba. o que eu acho que a gente tem que evitar são as cortinas de fumaça. Uhum. É a gente usar a notícia, falar dos 20 mil inadimplentes, falar da queda de ações, como se isso fosse assim. Não, gente, isso é... Não, isso é consequência de uma série de fatores conjugados simultaneamente. Ponto. E vamos falar uma outra coisa. Eu não sei até onde também hoje, porque nos últimos anos eu vejo uma transferência brutal de recursos que antes eram repassados via governo indo para iniciativa privada. Uhum. Então vamos lembrar, alguns anos atrás não existiam fiagros. Sim, isso era uma coisa uma curiosidade que eu ia te perguntar sobre esse assunto, porque com todo esse burburinho a respeito da inadimplência do agro, a gente já viu várias notícias sobre a questão da RJ, que também teve um movimento crescente e tudo mais, mas aí a gente tem notícias de fiagros que cresceram 9% em poucos dias, assim. Então, não tem uma discrepância acontecendo aí também, assim, o número de fiagros que surgiram e... A quem interessa essa confusão, sabe, Gilson? Isso que eu fico me perguntando. É uma pergunta difícil de responder e até a gente tem que tomar cuidado, né, com a resposta. Mas eu digo assim, no mundo muito pouca coisa acontece à toa. Eu não tenho a ilusão de que no mundo tenha muita coisa que não tenha dono, tá? Porque eu sempre falo assim, ó, quando tem uma queda de uma determinada ação e tem alguém perdendo, tem alguém ganhando, tá? Ah, com certeza. Que alguém vendeu com 20% de queda e alguém comprou com os 20% de baixo. Tá? Se tem alguém vendendo dólar porque caiu o preço, tem alguém comprando dólar. Então, assim, mas eu acho que não vale a pena nós temos um tempo curto e valioso para a gente especular. É muito assunto aqui. O fato é momento agora de se revisitar padrões de governança e compliance, teses de investimento, até para se combinar o seguinte, olha, quem entende de dinheiro, entende de dinheiro, quem entende de produção, entende de produção. As pessoas estão no lugar certo? Porque se eu for pegar quem entende de dinheiro e for querer que ele vá produzir, talvez ele não vai ser um bom produtor. E se eu for pegar um produtor e querer que ele entenda de finanças, também não vai ser um bom negócio. Mas talvez se eu compuser uma nova mesa onde eu ponho alguém que entenda bem de finanças com alguém que entenda bem de produção, a gente consiga ter um resultado melhor. E a gente bate nessa tecla há muito tempo, né? Sim. De pular para dentro da fazenda, de pular para dentro da empresa e buscar gestão. Então vamos olhar. Meu finado pai dizia, olha menos para fora, meu filho, e olha mais para dentro. Vamos corrigir primeiro todas as nossas falhas, para depois a gente começar a apontar lá fora. Wilson, e vou aproveitar aqui, então, a gente está falando do Banco do Brasil, que é uma empresa que é do governo, né, do Estado, né, uma estatal, o Banco do Brasil, e aí a gente, então, vai agora pegar um aviãozinho e vai lá para os Estados Unidos. Antes de falar de tarifaço, que eu quero chegar lá também, mas antes de falar de tarifaço, essa semana teve uma notícia bem incomum para o governo americano, que saiu uma notícia lá de que o governo dos Estados Unidos comprou 10% da Intel, um acordo bilionário, e cerca de 8,9 bilhões custou essa negociação, como uma interferência aí do governo, inclusive para apoiar a empresa que está passando por algumas dificuldades. E aí a gente vai num movimento que é bem diferente do que a gente vê para o mercado liberal, mercado americano, né, assim, que é praticamente, de alguma forma, estatizar uma parte de uma empresa desse porte. Vamos lá, é impressionante que você dá um pulo de um lado para o outro, mas é muito importante porque a gente estava falando do Banco do Brasil, que já foi privado. Sim. Vamos lembrar do Barão de Mauá, mas que quis competir com o imperador do Brasil na época, isso não é um bom negócio. Foi privatizado, foi estatizado, e hoje, apesar de ser um banco público, ele é capital misto porque ele tem ação listada, então tem dinheiro privado alocado nesse banco. Mas vamos lá, vamos para os Estados Unidos agora, que teoricamente é o baluarte do sistema capitalista mundial, né, que deveria estar pregando o livre comércio,
com a bandeira do neoliberalismo, e aí vai. E a gente se depara com isso, né? Você falou do tarifaço ali, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos só lembrar o seguinte, a Intel é uma empresa que começou no finalzinho da década de 60. Começou um ano antes de eu nascer, né? E vamos só lembrar que esta é a década que a gente estava desenhando a internet ainda no ambiente militar, para depois migrar para o ambiente acadêmico. A gente estava fazendo as primeiras brincadeiras ali do que viria a ser a informatização. E vamos lembrar, a Intel sempre foi uma empresa estratégica, tanto que tem uma lei de Moore, vem de um dos fundadores da Intel. Gordon Moore é o fundador da Intel, um dos fundadores. E era aquela tese que dizia que a velocidade dos chips e o tamanho ia diminuir a cada 18 a 24 meses. Gente, se eu falar um negócio desse hoje, fala assim, como cada 18, 24 meses? Então, o que aconteceu de lá para cá? Então, primeiro, nós estamos saindo de uma década complexa, a década de 60, que é a primeira década pós-Segunda Guerra Mundial, pós a reorganização da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra Mundial. A cortina de ferro operando com muita força, né? O mundo bipolarizado entre Estados Unidos e União Soviética. Passa a década de 70, que é uma época de início de abertura, vamos lembrar o movimento hippie, Guerra do Vietnã, e aí vai. Uma mudança substancial no estilo de vida, porque até então eu tinha populações rurais maiores do que populações urbanas. Então, dessa década para cá, é que eu começo a ter um êxodo rural mais intensificado. Então, isso muda todo o sistema de supply, que, óbvio, vai mudar todo o sistema de produção. Uhum. E aí, quando chega a década de 80, a gente tem essa evolução acontecendo em vários segmentos. Tá? E a empresa Intel começou a ganhar companhia. Mas enquanto ela tinha companhia de empresas como a AMD, que é uma empresa americana também, mas que nunca teve tamanho como ela, e para os mais antigos, aqui vocês vão lembrar do 286, do 386, do 486, do 586, que virou o Pentium. Uhum. Tá? Que esse é a década de 90 para cá. Né? Mas você vê, eu comecei nessa área com o TK-85. Nossa. Né? Um computadorzinho que era teclado de borracha, assim, que funcionava com um cassete. Não podem falar essas coisas, né? Mas olha só, o que acontece no final dessa década? Tem uma reorganização global. Você tem o desmonte da AT&T nos Estados Unidos no final da década de 80, você tem a privatização do sistema de telefonia no Brasil na década seguinte, da Embratel. Então, tudo isso junto vai criando um novo cenário. Sim. Então, vamos só lembrar o seguinte, parte da perda de competitividade da Intel tem a ver com o quê? Ela era uma supridora, uma fornecedora muito forte do mercado de PCs. Só que, por exemplo, a gente usa mais o PC hoje ou usa mais o smartphone? Então, quando era um PC desktop, era uma demanda, quando depois mudou para um laptop, virou outra demanda, e agora eu tenho parte da população toda usando um smartphone. Que talvez tenham surgido outros fornecedores, talvez como uma taiwanesa, né, TSWC, ou uma Samsung, uma coreana, uma sul-coreana, que começaram a fazer chips menores e mais eficientes do que era feito por um PC. Ou uma NVIDIA. Sim. Então tem nomes novos, vamos lembrar, quem olhar o crescimento da NVIDIA, se fala, gente, quanto tempo a gente não viu uma empresa crescer tão rápido disso. E aí aquela bipolarização que tinha entre União Soviética e Estados Unidos, que se reordena na era Reagan. Olha, o Reagan, depois por curiosidade, eu até queria que o nosso público depois estudasse um pouco da era Reagan e comparasse com a era Trump agora, só para ver se é o mesmo Estados Unidos que nós estamos falando. Só que agora nós estamos falando de outra bipolarização, de outra questão geopolítica internacional, que é uma bipolarização entre Ocidente e Oriente, entre China e Estados Unidos. Perfeito. E essas empresas agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos com a Intel, e aí é que me assusta, porque eu estou pegando o baluarte do capitalismo internacional, comprando 10% de uma empresa privada, para fazer a mesma coisa que o governo chinês faz. Eu ia falar exatamente isso. O que ele está fazendo, ele está copiando o modelo que a China faz, só que sem falar que ele é comunista. E aí eu te digo, com todo respeito a todos os ismos que nós criamos, o comunismo, o socialismo, e aí vai, eu me pergunto qual é de fato o sistema que está funcionando. Porque, na minha opinião, hoje nenhum desses sistemas hoje está funcionando. Para mim, hoje, o capitalismo foi absolutamente indispensável para a gente ter esse progresso material que a gente teve, errou feio na mão.
Por quê? Porque nós estamos com uma concentração de riqueza como eu nunca imaginei ver na história. Eu nunca imaginei que eu fosse ver fundos de investimento com mais de 10 trilhões de dólares de ativo. Nunca imaginei que fosse ver empresas com valuation de 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares. Como é que uma empresa vale mais do que PIBs de países e de grandes países? Então isso para mim é uma anomalia. Porque uma empresa dessa fica incontrolável. Então, por exemplo, parte do concorrente da Intel é a Apple. Só que a Apple fabrica chip para o ambiente fechado dela. Essa é uma das empresas que bateu, aliás, foi a primeira a bater a casa do $1 trilhão de valuation. Só que até então, enquanto isso era feito com os recursos do chamado livre mercado, tudo bem, mas e agora? Como é que você acha que surgiram fundos com 10 trilhões de ativos? Porque se você for estudar, você vai ver que esses fundos estavam envolvidos lá na crise de 2008, do subprime. Parte desses fundos foram contratados pelo governo americano. Os Estados Unidos, em poucos dias, descarregou 5 trilhões de dólares de dinheiro público no sistema bancário americano, privado, com a justificativa de salvar o sistema financeiro. Essa conta tem que sair de algum lugar também, né? E aí vamos lembrar, um país que tem 1/3 do consumo do mundo, com menos de 5% da população, como é que essa conta não vai bater em outro? Então, o que está acontecendo agora com essa da Intel, para mim, é uma clara resposta do governo americano para dizer, talvez o modelo chinês esteja mais bem preparado para o que está acontecendo agora do que o governo americano, do que o modelo americano. E o governo americano, nos últimos anos, ele era um grande intervencionista bélico, militar, e agora ele está virando um grande intervencionista tarifário e usando estratégias de altíssimo risco como o tarifaço, que tem um efeito de médio e longo prazo tenebroso. Eu tenho muita preocupação com o que pode acontecer, o desequilíbrio que está sendo criado no mundo hoje com essa confusão local. Mas eu finalizo essa parte dizendo, vamos observar, porque essas intervenções começaram em outras coisas. Outro dia estava no Porto do Panamá, no Canal do Panamá. Então, quando um presidente de um país começa a intervir e dizer precisamos comprar o controle de tal empresa que opera o Porto do Panamá, porque senão vai uma empresa chinesa, não, precisamos comprar uma parte da Intel, porque senão a Intel não vai conseguir concorrer. Espera aí. Isso faz parte realmente de um planejamento? Ou é uma ação desesperada? E vamos só finalizar essa análise. A evolução de uma sociedade passa pela capacidade de comunicação dela. Então, todo o crescimento do mundo passa pela quantidade de informação que eu consigo gerar, transmitir, gerar, processar, transmitir e armazenar, tá? E a Intel faz uma parte disso, que ela está no processamento, ela está na fabricação de CPU, ela está na fabricação de chip, ela está E aí, vamos lembrar, essa indústria é toda integrada. Uma coisa que acontece de um lado, afeta o outro. Se eu vendo mais smartphone e vendo menos laptop, eu afeto a estrutura de supply chain. E é isso que ela está sentindo. Um último dado importante é só lembrar, quase 30% das vendas da Intel são para a China. Tá? Então, não preciso dizer mais nada. Realmente está aí nessa... E ela tem um déficit de necessidade de investimento, de CAPEX agora, para acompanhamento tecnológico, que a gente chama, de em torno de 20 bilhões. Que é mais do que eu dou, porque o governo americano já colocou, porque esse dinheiro, na realidade, já estava lá dentro, através dos programas de incentivo deles. Tá? Isso é mais uma coisa que é vendido de uma forma diferente pela mídia. Mas isso que o governo está fazendo é menos da metade do que ela precisa. E vamos lembrar, 30% do faturamento dela hoje é para a China. Bom. Muito bem. Vamos... Eu só trouxe assunto denso, então tudo precisava de um podcast só para cada um, mas a gente vai passando por eles. Vou ler aqui para ti um título de uma das matérias. Alckmin, tarifaço de Trump afeta 3,3% das exportações brasileiras. Vice-presidente diz que crise vai passar e não desistirá da negociação. 3,3%. A gente já teve aí já o tarifaço imposto pelo Trump, já voltou atrás em boa parte dos itens, né, a lista lá imensa que foi colocada, boa parte já voltou, alguns itens como a carne e o café ainda estão aí embargados nessa negociação, né, mas me fala um pouquinho do que você acha, de como que você vê essa movimentação. Esse assunto do tarifaço, que na realidade não é um problema entre o Brasil e os Estados Unidos, é um problema entre os Estados Unidos e o mundo.
tá? Porque foi uma estratégia, né, adotada pelo Trump para forçar negociações, né? E que tira o chapéu para ele, porque ele conseguiu ser bem sucedido em parte, boa parte dessas movimentações dele. Eu não sei como é que ele vai fazer para pagar a conta no futuro, e até porque ele não deve estar preocupado com isso, porque eu falo assim, em política o bom é que tem duas coisas que acontecem, mandatos acabam e pessoas morrem. Mas quando morrem pessoas e findam mandatos, ficam outras pessoas, sabe? E que geralmente são as pessoas que ficam com o ônus do que foi feito para essas pessoas que estavam exercendo o poder neste mandato específico. Mas se vocês se lembrarem, quando o Trump fez isso, que não foi uma atitude econômica, foi uma atitude política, no caso do Brasil, ele sequer teve o cuidado de olhar se tinha algum segmento que não poderia ser incluído. Que alguns segmentos não podem ser incluídos porque ele tem uma questão de impacto na inflação americana muito grande. Do mesmo jeito que nós temos aqui os nossos índices de medição de inflação, lá também tem. E aí, por exemplo, quais são os índices que mais pesam a inflação? Alimentação, moradia entra energia elétrica, transporte. Então, qualquer coisa que você faça, eu tenho conversado com alguns amigos meus americanos, alguns lugares já tem carne ao dobro do preço. Tá, então vamos lembrar, o Brasil produz 70% do suco laranja do mundo. Tá, nós somos o maior produtor de café, o maior exportador de café, os Estados Unidos é o maior consumidor de café, nós somos o segundo maior. Tá? E aí, de novo, desculpa, eu acho isso uma irresponsabilidade. Tá? Acho que o governo brasileiro foi extremamente inábil nisso. Inábil. O Brasil sempre teve uma posição de conseguir se portar nesse tabuleiro internacional, respeitando a falta de tamanho nossa. E toda vez que a gente quer se arvorar num tamanho que não é o nosso adequado, sem problema. Você só lembrar da época de escola, gente. Se você for arrumar uma briga com alguém mais forte, você vai apanhar, ué. É simples, ué. Então você tem que fazer, eu tenho que lutar com aquele cara de outro jeito, porque se eu for no braço dele, ele vai me bater, ué. Então eu tento usar uma outra estratégia. Diplomacia, por exemplo. Pronto, e aí é tudo que nós não soubemos fazer. E isso é muito sério, porque nós estamos já aqui, e o duro que o Brasil é um país que vive em campanha política, né, porque mal começa um mandato, já começa a campanha para o outro, e nós já estamos aqui, tudo que está sendo feito agora já está trabalhando para a campanha de 26, para a eleição de 26, só que, por exemplo, gente, nós estamos em fins de agosto de 25. Ainda tem muito chão. Tem muito chão, nós não temos fôlego para um negócio desse tipo. Tá? Então a minha esperança agora é, o governo americano agora, se não soltar alguma estratégia para os plantadores de soja americano, vai quebrar muita gente lá. E lá, ao contrário, daqui já tem toda uma mistura de subsídio para bancar esse pessoal. Mas os produtores de soja americanos estão apavorados, porque está na boca da colheita deles, e simplesmente eles não têm a China como comprador. E a China é um grande comprador de soja americano. E aí não adianta ele falar, vou fazer quadruplicar as exportações dos Estados Unidos para a China. Ele só esqueceu de fazer conta, porque ele não tem soja americana para quadruplicar a exportação americana de soja para a China. Então a única coisa que eu quero ponderar desse negócio do tarifaço é, esse negócio veio do nada. Vamos lembrar que em janeiro a gente falava da posição confortável que a gente estava, que o Brasil não tinha sido incluído nisso. O mundo já estava tendo problema com isso. A preocupação nossa de janeiro era com a Europa, com as questões regulatórias da Europa. E que a gente está achando que elas acabaram. E não acabaram, tá? E elas não vão retroceder. Então, quem fez a lição de casa vai conseguir fruir benefícios. Quem não fez vai estar fora. Simples assim. Tá? Agora, o que acontece com o tarifaço agora é, nós temos algumas coisas internas para acontecer junto ao judiciário. Ontem eu ainda vi um dos líderes políticos dizendo, olha, a última alternativa de tal pessoa é o Trump. Eu falei, eles poderiam ser um pouco, pelo menos, mais discretos nesse negócio, os dois lados. Tá? E aqui eu não estou puxando para lado nenhum, tá? Porque você sabe que eu tenho dificuldade com essa questão desses lados. Estou discutindo a questão da falta da racionalidade com relação aos efeitos que pode ter em cima de uma população. E, de novo, quem vai sofrer com isso é a população pobre. Com certeza. A população rica não sofre com isso. Porque o rico sempre tem algumas formas de se ajustar nisso daqui. O pobre não. O pobre, se não tem dinheiro, não come. Simples assim. Escolhe uma refeição. E eu não acho justo que essa falta de um pouco mais de maturidade, de racionalidade, de juízo mesmo, é o que meu pai me diria, o meu avô, juízo, vai gerar um prejuízo que eu não consigo nem calcular ainda, mas não vai ser pequeno. Tá? E posso dizer, o governo brasileiro foi e continua sendo inapto e muito ineficiente nisso. Ponto. Só isso. Muito bem. Ainda nessa questão,
do tarifaço e tudo mais, uma das questões que a gente tem de críticas, né, a todo esse movimento do Trump contra o Brasil, é inclusive porque ele está querendo estar de olho nas terras raras, né, até a gente vai costurando tudo isso, porque a Intel, com semicondutores, a gente precisa, inclusive, de terras raras para os semicondutores. E a gente sabe que o Brasil tem aí algumas das maiores regiões, né, de terras raras. Então, a gente tem esses minerais considerados raros, presença desses minerais em 12 estados brasileiros com grande potencial, Goiás é um deles, né? Uma das maiores minas já é aqui em Catalão, inclusive, enfim. E aí a gente vê um movimento deles tentando, de alguma forma, colocar essas sanções, criar esses constrangimentos, essas confusões, que muitas vezes levantam uma bandeira política, mas para falar assim, não, mas tá bom, não vai ter anistia, mas e se você me der liberdade para usufruir dessas terras raras aí no seu quintal? Tem um pouco disso, né? Eu não sou especialista nem em geopolítica, né, nem em mineração, nem em geologia, mas por ser um pouco curioso, né? Eu só quero lembrar assim, terras raras, nós estamos falando de mais ou menos 17 elementos da tabela periódica. A maioria absoluta do destino para isso está ligado à indústria de tecnologia, de telecomunicação, de eletrônica, de energia, de saúde, no que se refere a equipamentos, né, a tratamento de saúde, aí vai. E aí, por exemplo, não adianta a gente, vamos dizer assim, olha, a gente fala, tem X estados com potencial. Na realidade, são 2 grandes estados com potencial nisso, que é Minas Gerais, que é o maior hoje, e Goiás. E eu tenho estados mais poderosos de mineração, como o estado do Pará, e aí vai. Mas o fato é que, por exemplo, quando eu pego o percentual de nióbio, que é um dos metais raros, e aí sim, Minas Gerais é disparado, e vamos lembrar, é uma sociedade do governo de Minas Gerais com uma empresa privada, que era ex-dono de banco, inclusive. Tá? Mas vamos só raciocinar. Vamos dar o exemplo da questão solar, da energia solar. 75% da estrutura solar do mundo é controlada pela China. E vamos lembrar que toda a captura da energia do Sol é feita de uma placa de silício. O estado anterior do silício é quartzo. O Brasil é um grande detentor de quartzo. Mas não tem tecnologia de refino. Então não damos conta de fazer silício. Então o quartzo brasileiro, sem a tecnologia de refino da China e a capacidade dela de produzir e vender isso para o mundo todo, não serve para nada. E aí vamos lá, vamos precisar discutir soberania. Beleza, é muito importante eu ter soberania e ser dono de alguma coisa que seja minha, desde que eu tenha o que fazer com ela, tá? Porque ser dono dela só para falar que eu sou dono e não tenho o que fazer, eu não tenho como explorar, não tenho como transformar algo daquela riqueza em benefício do meu. Porque quando eu falo eu tenho isso, não existe Brasil, existe povo brasileiro que vive nesse país e que isso é um bem público, né? Então, quando falo isso é território brasileiro, é território do povo brasileiro, que é muito importante defender a autonomia desse povo. Só que tem que entender o seguinte, quanto de benefício está sendo gerado para este povo? E vai exigir que a gente tenha habilidade para sentar na mesa com quem tem, por exemplo, tecnologia de refino de silício e falar, dá para a gente fazer alguma coisa junto? Que eu tenho mina de quartzo, você tem tecnologia de refino de silício, você tem mercado na mão, você tem dinheiro, eu não tenho, eu tenho problema de infraestrutura. Isso é uma negociação ou não, Gi? Com certeza. Então, o que eu acho que tem que ser feito, não precisa fazer uma guerra para isso, né? É a gente conversar e ver o seguinte, quem tem condições de fazer o quê? E quem tem condições de ser relevante no quê? Então, mas o Brasil tem muita chance de ser muito relevante em produção de energia limpa, em biodiversidade, em produção de alimento, e ele não tem muitos concorrentes nessa área. E todos esses produtos são indispensáveis para a garantia da vida no mundo, da vida humana. Um bloco de carbono não vive sem proteína. Então, se eu sou um grande produtor de proteína, eu tenho uma posição de relevância nesse cenário geopolítico mundial. Agora, tenho que conversar com essa turma, porque, beleza, vamos arredondar, são mais ou menos 100 milhões de toneladas de minerais nessas terras raras. 90% disso está em 6 países. 37% disso está em um país que é a China. Aí é China, Brasil, Índia, Rússia, Vietnã
Olha que perigo. E a Austrália, se não me engano. Então 90% está nesses 6 países. E até onde eu lembro, eu não vejo a Austrália com força de falar, vou pegar as minhas minas de terras raras e vou desenvolver. Ou a Índia falar, não, a Índia hoje é a maior fábrica de engenheiro que tem no mundo, mas não é a maior fábrica de chip. Então ela forma os engenheiros que vão trabalhar nessas empresas que vão fabricar esses chips com esses minerais das terras raras. Então, o Vietnã tem alguma chance disso virar alguma coisa? É muito difícil. Tá? E o Brasil, a gente tem que chamar quem dá conta de explorar isso e falar, vamos explorar junto, véio. E vamos consorciar isso. E vamos gerar riqueza para quem? Para os donos disso, para o povo brasileiro. Pronto, é essa a visão que eu tenho disso. E aí nós vamos ter que revisitar Código Civil, Constituição, legislação ambiental, né? Porque a gente precisa garantir que isso não gere um estrago posterior, como a gente já vive hoje em minérios básicos comuns. Então, sim. Mas eu acho que é um tema muito interessante, porque a gente tem que entender o que está por trás da cadeia de um carro elétrico. Porque assim, a gente fala hoje com facilidade o nome de algumas montadoras que nem existiam há pouco tempo atrás e que ela já é a segunda maior empresa em valor, perdendo para uma japonesa, tá? Só que essa japonesa demorou um século para fazer o negócio dela. A outra fez em anos agora. Só que também ninguém me explicou o que vai acontecer depois dessa fase, tá? O que eu faço com o descarte disso? O que eu faço com a reciclagem disso? Ninguém está me falando isso. Tá, então tem muita coisa em jogo que a gente devia estar discutindo, além das terras raras, como, por exemplo, nós precisamos recombinar como nós vamos fazer com a matriz energética brasileira. Porque está mudando o mapa. Se era um país que antes dependia só de petróleo, ele agora tem petróleo e biomassa. Se antes eu tinha uma biomassa só à base de cana-de-açúcar, eu agora tenho o mesmo etanol que eu tirava da cana-de-açúcar, eu tiro do milho. E pasme, Gi, as estimativas é que daqui a 5 anos a cultura principal nossa não seja mais a soja, seja o milho. Rápido assim? E aí eu te pergunto, nós estamos discutindo a estrutura de armazenagem? Imagina. Nós estamos discutindo a questão de fertilização? Nós estamos discutindo a questão dos bioinsumos, dos biodefensivos? Nós estamos discutindo com a intensidade necessária, a integração lavoura-pecuária? Também não. A gente bate nesse ponto há anos, mas isso ainda não ganhou força assim, para fazer essa mudança tão rapidamente como você está falando. Obviamente que vai acontecer se as grandes quiserem, vai ter investimento, isso vai acontecer. Mas, mais uma vez, é jogo para grandes, e a gente deixa o pequeno e o médio de fora dessa conversa. E de novo, não estou dizendo que a gente não teve a conversar, mas eu acho que é muito mais relevante a gente discutir agora a nossa matriz do carro a etanol. Uhum. A gente discutir agora como eu intensifico o uso da matriz limpa. Eu discuti agora como é que eu resolvo meu déficit de armazenagem. Eu discuti agora como é que eu vou finalizar a integração da ampliação da minha rede ferroviária, que está em plena expansão agora, com a minha rede rodoviária. Olha, será que tem alguma mudança de legislação que eu possa fazer na distribuição de combustível, que eu possa movimentar menos esse combustível e ganhar mais competitividade? Porque assim, lembra que eu falei do impacto da inflação? Uhum. Um dos itens muito fortes nisso é transporte. Tem alguma coisa que gira sem diesel? Não. Sem gasolina Com e sem certeza etanol? Com certeza não. Inclusive, já que você falou nisso, uma das notícias que a gente tem aqui, é recente também, de hoje de manhã, é que a prévia da inflação ficou em menos 0,14 em agosto, né? Então, com quedas em habitação, alimentação e transportes, e era para a previsão, os especialistas acreditavam que seria ainda mais negativo. Se falava em 0,19, 0,22, mas que isso não aconteceu justamente por conta da energia elétrica, que está alta. A gente está operando aí nas bandeiras vermelhas em muitos lugares, tal. Então, se não fosse pela questão da energia elétrica, a gente talvez tivesse tido uma queda um pouquinho maior. Então, sim, a questão da matriz energética está aí nos assombrando. O IPCA e o IPCA 15, que é o que muda, só que um lê o mês todo e o outro lê do dia 16 ao dia 30. Isso. Tá? Mais de 55%, se não me engano, 51%, mais de 50% com certeza. É alimentação, habitação
que aí entra energia e tal, e transporte. Tá? Então, assim, tudo que nós falamos, uma coisa afeta a outra, tá? Tudo. Porque, assim, se eu tenho pressão energética de um lado, e aí, de novo, eu estou com os reservatórios mais baixos, por quê? Sou eu que controlo o volume de chuva? Não. Mas sou eu que controlo o volume de gasto de água, tá? E aí, por exemplo, você lembra de alguma campanha agora de uso racional de água das últimas semanas? Nenhuma, né? Não tenho visto quase nada. É porque nós estamos muito preocupados com o tarifaço. Sim. A torneira da sua casa, Gi, você pode fechar sem precisar falar com o Trump e o Lula. Tá? Você pode otimizar o consumo da sua casa sem falar com eles. Você só precisa ter consciência para fazer isso, tá? Então, quando a gente está focado nessa barulheira toda, tem um monte de coisa que a gente devia estar fazendo que nós não estamos fazendo. Aí as famosas cortinas de fumaça, né? Que vão criando a dispersão. E aí, quanto mais disperso a gente está, menos foco a gente tem no que a gente tem que dedicar de fato. Muito bem. Muito assunto, hein? Muito assunto. E no que a gente tem que dedicar de fato, vamos encerrar assim? O que você, na sua visão, como empresário, como estrategista de negócios que atua em tantas frentes, o que a gente tem que dedicar de fato? Eu estou com uma palavra na minha cabeça, Gi, que é planejamento. Você fala, você está louco. Nós estamos numa hora, você vai querer planejar no meio da crise. Eu tenho como mudar a crise agora? Eu estou tendo uma série de origens dessa crise que não tem uma racionalidade que me permita sentar na mesa e resolver. Se eu não tenho como mudar isso agora, e eu acredito, e aliás, tem um autor que a gente gosta muito, que é o D. Hook, que fala da era caótica, que todo movimento caótico ele prenuncia um movimento de reorganização. Então, já que nós estamos num momento caótico, reorganizando para algo diferente, vamos planejar isso. Porque, olha só, nós não chegamos no posto de maior exportador de proteínas do mundo tendo planejado isso, tá? Nós chegamos reagindo a movimentos externos que tiveram, por exemplo, como o movimento de urbanização acelerado da China. Mas, por exemplo, esse movimento da China não vai continuar. Então, eu preciso me planejar para saber o seguinte, como é que eu mantenho esse crescimento necessário? Então, a palavra que está na minha cabeça, e que eu estou fazendo muito e sugiro que todo mundo faça é, vamos planejar? Vamos começar a escrever e a pensar como a gente poderia, que tipo de mudança a gente poderia implantar nas nossas vidas hoje, nas nossas empresas, nas nossas propriedades hoje, que possa nos colocar numa situação diferente amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque se a gente começar a fazer isso, vai ficar mais fácil para a gente ordenar um plano de ação e sair dessa inércia e não deixar que essa dispersão mantenha o estado de miopia permanente, que pelo menos fique um estado de miopia provisória. Que aí basta eu pegar, ajustar lá o grau, colocar e falar, opa, estou enxergando. Então, acho que a mensagem final, você vê que nós falamos de muitos temas, eles conversam uns com os outros. Seja, vamos avaliar o que está acontecendo. Para fazer um bom planejamento, a gente tem que fazer um bom diagnóstico situacional. Tá? Vamos ter que fazer uma boa análise SWOT. E à medida que a gente estiver construindo um planejamento, nós vamos soltar um plano de ação. E aí depois só falta uma coisa, executar. Colocar isso em prática. E a última mensagem é, vamos colocar as coisas certas na cabeça, tá? Eu não acho que a gente esteja colocando o drive certo. Mais uma vez, nós estamos dispersos, estamos bombardeados com muitas notícias que a gente não sabe a qualidade delas, a veracidade delas. Não sei quem pode estar ganhando mais ou menos com isso. Tenho certeza que tem muita gente perdendo. Mas não sei dizer quem são exatamente quem são os que estão ganhando e quanto podem estar ganhando com isso. Mas vamos finalizar com a mensagem positiva de vamos colocar as coisas certas na cabeça, vamos olhar para o futuro, vamos ser responsáveis no presente e vamos ver o que nos cabe fazer. Pronto. E aí se eu fizer a minha parte, fica mais fácil para você fazer a sua, e aí a sua feita já melhora para a turma daqui, e a nossa turma toda fazendo melhora para os ambientes que vão nos cercando. É isso. Certo, Gi, muito obrigado. Eu que te agradeço você pelo papo cabeça, pela sua tido visão. essa paciência de estar aqui comigo. Obrigado a vocês por mais essa oportunidade de a gente estar trocando essa ideia. Prometo que vou tentar voltar com mais frequência e torço para que todos encontrem bons caminhos aí diante dessas crises que vão se colocando, porque só vai mudando o tipo de crise, mas crise é uma oportunidade para a gente se reposicionar, para a gente se questionar, para a gente se autoavaliar e ver o que a gente pode fazer diferente. Acho que nasce uma nova editoria aqui, hein? Esse dia de notícias tinha que acontecer com mais frequência. O dia de notícia é bom. Não é? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Até mais.